Olá, boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Jubileu dos Jovens e os Futuros Santos. Presença de relíquias dos beatos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis atraem os participantes. João Pouso Bom e uma marca impressionante. 135 mil quilômetros a pé com a imagem da Mãe Rainha nos ombros. Legislação de trânsito, o que pode mudar? Tocantins tem 20 casos de sarampo e aumenta a vacinação no estado. Falta de chuva, reservatórios em baixa e conta de luz mais cara. Agosto será de bandeira vermelha para o consumidor de energia elétrica no Brasil. O que fazer para tornar o local de trabalho mais seguro? Número de acidentes de trabalho cresce no Brasil e especialista reforça a importância de ações de prevenção. No CN Esportes, os gols da Copa do Brasil. E a final da prova de ciclismo mais cobiçada do mundo. Quinta-feira, 31 de julho de 2025. O Canção Nova Notícias a serviço da vida e da esperança já começou. Boa noite. Desde a última segunda-feira, Roma foi tomada por pelo menos 500 mil peregrinos de todo o mundo. Eles foram participar do Jubileu dos Jovens. Chamados pelo Papa João Paulo II de Sentinelas da Manhã durante o Jubileu de 2000, eles dividem a alegria de conhecer de perto a história de dois futuros santos jovens da Igreja. Por onde quer que ande em Roma, ali estão eles, jovens de várias partes do mundo com suas bandeiras, seu colorido e animação. Na programação deste dia, os diálogos com a cidade, encontros culturais, artísticos e espirituais movimentaram a cidade eterna. Nesta praça, a exposição sobre a vida do beato Pier Giorgio Frassati, que será canonizado em 7 de setembro. Uma parada obrigatória para quem participa do jubileu conhecer mais deste futuro santo da Igreja. Seguimos adiante e caminhar em Roma e encontrar a juventude peregrina, alegre por viver a experiência jubilar junto a tantos jovens de culturas tão diferentes. Na Igreja Santa Maria Sopra Minerva, essa grande fila é para visitar o caixão com o corpo incorrupto do beato Frassati, que desde 1990 é guardado na capela da Catedral de Turim e no último dia 25 chegou a Roma, por ocasião do Jubileu da Juventude. Uma experiência incrível, acho que tanto para nós jovens, mas para todos, porque é uma experiência de vida muito próxima da nossa, né? Na igreja de San Marcello al Corso, os painéis logo na entrada apontam outra exposição. Aqui, jovens se reuniram para rezar diante da relíquia do pericárdio do futuro santo que conquistou o coração de muita gente, o beato Carlo Acutis. Nessa mesa, os jovens escreveram seus pedidos de oração que serão levados para Assis, onde está o corpo do jovem beato, que será canonizado no mesmo dia de Pier Giorgio. Aqui, os jovens do Jubileu puderam participar da exposição informativa sobre Carlo e os milagres eucarísticos que ele documentou. Atrações para todos os gostos não faltam e o testemunho de quem aproveita o evento também não. Está a ser uma experiência incrível, algo que eu nunca antes tinha participado. Está a ser um encontro que eu estou a ver que existe imensas pessoas que acreditam no mesmo que eu acredito. Está a ser algo maravilhoso. Uma peregrinação e não é só aqui em Roma. Já vem num caminho que estamos a fazer e que queremos continuar depois de Roma também. Que bela festa da juventude, né? Pois é, e a festa da Transfiguração do Senhor está se aproximando. Em Tremembé, no interior paulista, os fiéis vivenciam a novena preparatória ao Senhor Bom Jesus. Nossa equipe acompanhou a celebração na basílica dedicada ao titular do município. Na tranquilidade do interior paulista, distante dos grandes centros, é possível ver uma basílica imponente, marco da fé de uma cidade cujo coração pulsa Jesus. Um momento de adoração ao Nosso Senhor, agradecer por tudo que a gente tem nessa vida, né? Às vezes passa por momentos ruins, mas os momentos passam e ficam só os bons. Falar de Tremembé sem falar do Bom Jesus é não falar de Tremembé. A cidade inicia com o Senhor Bom Jesus numa fazenda ainda, em 1663,
E ela começa como vila e depois se expande, né, e vai então crescendo e se torna então um município. Dona Enelice completou 80 anos anteontem, uma vida inteira sob a proteção do titular da cidade. Daí cresci aqui, fiz primeira comunhão, casei aqui, fiz bodas de prata aqui. E cada padre que passa, eu não tenho que falar deles. Para mim foram tudo bom. E o resto, todo santo dia, rosário, minha vida é rezar. A festa do Senhor Bom Jesus vai até o dia 6 de agosto. Restam ainda 5 dias para o fim da novena preparatória. Mas para quem é de Tremembé e região, as palavras de Pedro a Jesus no Evangelho da Transfiguração se atualizam diariamente. Mestre, é bom estarmos aqui. A novena tem sido intensa já há alguns anos. Então, são 3 celebrações, uma às 7 da manhã para aqueles que vão para o trabalho e depois às 15 horas e às 19 horas. Que todos sintam acolhidos e amados no coração do Senhor Bom Jesus e venham participar intensamente desta novena nesse ano propício, que é o ano jubilar. Agradeço a Ele todos os dias, faço oração dele todos os dias em casa e como diz a oração dele, Ele é meu Deus e meu tudo. Essa é a riqueza da Igreja Católica, né? Nesta quarta-feira, o presidente americano publicou o decreto com a sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros. Mas Donald Trump isentou quase 700 itens da cobrança da tarifa. Setores do agronegócio impactados pela sobretaxa americana cobram medidas urgentes do governo brasileiro. O documento assinado por Donald Trump inclui a castanha do Pará e a polpa e o suco de laranja à lista de isenção. O café ficou de fora das exceções. Aquilo que os americanos conseguiriam substituir, eles realmente deixaram com tarifas mais altas, ou seja, eles podem substituir esses produtos brasileiros por produtos de outros países, como por exemplo a carne. A carne não foi nos setores privilegiados, mas os americanos podem comprar carne da Argentina, podem comprar carne da Nova Zelândia. A cobrança da tarifa sobre importações do Brasil entra em vigor em 6 de agosto. Setores do agronegócio, como indústrias de café, carnes, frutas e pescados, estão entre os mais impactados. O setor produtivo cobra medidas emergenciais do governo brasileiro porque o cenário atual inviabiliza as exportações ao país norte-americano. De acordo com Fernando Haddad, a Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos procurou o Ministério da Fazenda para debater a sobretaxa contra parte das exportações brasileiras. A assessoria do secretário Bessent fez contato conosco ontem de que finalmente vai agendar uma segunda conversa. A primeira, como eu havia adiantado, foi em maio, na Califórnia. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil chegou a estimar que a venda de carnes bovinas aos Estados Unidos deve ter uma queda estimada de 47%, enquanto o café pode ter uma redução de 25%. Já a Confederação Nacional da Indústria reforçou que o momento exige diálogo e cooperação e não retaliações. É um momento que tem que estar todo mundo em conjunto, pensando em uma solução. Os crimes virtuais estão cada vez mais frequentes. A facilidade para agir nos espaços virtuais, criar cenários e situações, por exemplo, pode favorecer este tipo de golpe. Com a tecnologia cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, criminosos aproveitam sua acessibilidade para aplicar golpes. Convidativo para o criminoso, à medida em que o seu nível de risco, de recursos que ele tem em mãos e também a facilidade, a razão da popularização dos smartphones, o acesso fácil a vários serviços da internet, acaba sendo barato e menos arriscado para o criminoso, com uma lucratividade imediata. Há 4 anos, essa aposentada foi vítima de golpe virtual. Na rotina de cuidado dos netos, criminosos passaram-se por sua filha e conseguiram enganá-la. O prejuízo causado foi de R$5.000. Eu falei assim, a gente está bem aqui, eu estou na correria só e eles estão ali, estão doidinhos para comer. Então assim, eu acho que nesse momento eu dei a deixa
Aí eu falei, eu tô correndo aqui para o almoço. Não, mãe, sabe o que é? Eu tô com esse número aqui agora. O meu celular, ele estragou, então tem que pagar essa conta aqui urgente para essa moça aqui. Eu queria que você pagasse aí para mim. Informação eu vejo como a principal ferramenta. Outra é a atenção. O criminoso, ele se aproveita também desse dinamismo na vida atual. Ricardo Magno é o convidado do programa Além da Notícia, que vai ao ar hoje, aqui na TV Canção Nova, a partir das 10 horas da noite, e falará mais sobre golpes virtuais e como reconhecê-los. A Secretaria de Saúde do Tocantins notificou 20 casos de sarampo no estado para evitar surtos da doença que avança em países vizinhos como a Bolívia. O Ministério da Saúde intensifica a vacinação na região. Os casos de sarampo no Tocantins estão concentrados nas cidades de Campos Lindos, Palmas e Porto Nacional. Neste ano, o Brasil registrou até agora 1.030 casos da doença, que é contagiosa. Em 2019, foram mais de 67 mil registros. Nós conversamos com a diretora de doenças transmissíveis e não transmissíveis da Secretaria de Saúde do Tocantins sobre os diagnósticos no estado. Vamos conferir. Confirmados, nós só temos em Campos Lindos. Confirmados laboratorialmente por duas metodologias distintas. Palmas ainda nós não temos esse exame, esse resultado, está em processamento, assim como em Porto Nacional. O que nós temos em Palmas e Porto até o momento são as notificações dos casos. O caso índice é de uma família que se deslocou para a Bolívia. Nós estamos gerindo tudo de forma tripartite. União, Estado e município juntos com esse mesmo propósito de contenção desse surto. Lembrando que quanto maiores taxas, maiores índices de cobertura vacinal nós tivermos, menos pessoas suscetíveis ao adoecimento. Então o foco aqui no Tocantins é bloqueio seletivo de contato, bloqueio vacinal seletivo para contato direto com caso confirmado ou suspeito, intensificação da vacinação de rotina, varredura no município e busca ativa de bolsões de suscetíveis para a vacinação. De São Paulo, Aline Mércio para o Canção Nova Notícias. Agora, uma notícia desagradável para o consumidor é que a conta de luz vai ficar mais cara a partir dessa sexta-feira. Quem tem mais detalhes é a repórter Gabriela Dutra. Aliás, Gabriela Matos. O consumidor brasileiro deve ficar atento ao uso de energia. A ANEEL comunicou que vai acionar a bandeira vermelha nível 2, o que significa um adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Para entender melhor, os especialistas explicam que uma residência típica do Brasil, com 4 moradores, consome em média de 150 a 200 kWh por mês. A agência reforça a importância do uso consciente de energia para ajudar a reduzir o valor da conta. De acordo com a ANEEL, a tarifa extra vem por causa da baixa nos reservatórios de hidrelétricas, o que leva a acionar fontes mais caras, como as usinas termoelétricas, que elevam os custos de geração de energia. Além da economia, o uso consciente de energia contribui para a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade do setor elétrico como um todo. De Brasília, Gabriela Matos para o Canção Nova Notícias. Boa noite. Julho se encerra sem chuva na maior parte do país e com friozinho de inverno no sudeste e sul. Amanhã o dia começa mais frio. Um cavado somado à umidade que vem do norte traz chuva para o Rio Grande do Sul. Inclusive pode gear na Serra Catarinense. Nas demais áreas da região, tempo estável. Hoje o distrito de Monte Verde, no sul de Minas Gerais, amanheceu com muita neblina e geada. Amanhã, tempo firme e seco em grande parte do leste de Minas Gerais e São Paulo. E o sol aparece entre nuvens no Rio de Janeiro, Espírito Santo e faixa leste mineira. Centro-oeste sem muitas mudanças, o tempo permanece seco e com temperaturas altas. Em Sinop e Cuiabá, respectivamente, as máximas podem chegar aos 37 e 38 graus, com umidade abaixo dos 30%.
As chuvas continuam nas extremidades do norte e nordeste, principalmente no litoral, e as instabilidades vão se concentrar entre Salvador e Natal. E também aqui no norte maranhense. Por lá, o calor continua com sol entre nuvens. A gente encerra falando do norte, onde chove nos estados do Amazonas, Pará e Roraima. Nas capitais, as temperaturas vão continuar altas. Os termômetros variam entre mínima de 20 graus em Palmas, 21 graus em Rio Branco e máxima de 32 graus em Belém e Manaus e 35 graus em Porto Velho. Guerra e fome em Gaza. Agências da ONU alertam: a desnutrição aumentou e crianças com menos de 5 anos estão morrendo por causas ligadas à fome. Com um acesso restrito à ajuda humanitária na faixa de Gaza, o vídeo divulgado hoje mostra a multidão de palestinos caminhando pelos pontos de distribuição de alimentos. Aed Sakir estava entre eles e diz que a busca por comida é uma armadilha mortal, pois a maioria não consegue encontrar nada e muitos morrem, até mesmo atingidos por tiros. O exército israelense reconheceu que civis foram baleados perto dos centros de distribuição e acusa os combatentes do Hamas de roubar alimentos e suprimentos das Nações Unidas. Já a ONU afirma não ter evidências de que o grupo palestino tenha desviado parte da ajuda humanitária. E o Hamas nega o desvio e acusa Israel de causar fome e usar alimentos e suprimentos como arma. Esta palestina conta que não há água, nem comida, nem pão e que isso é mais humilhante do que qualquer outra coisa. E afirma que quase sempre voltam sem nada, queimados pelo sol e pisoteados pela superlotação. A campanha militar de Israel em Gaza já tirou a vida de mais de 60 mil palestinos, destruiu grande parte do enclave e provocou fome generalizada. Um grupo de monitoramento global da fome alertou que o pior cenário de fome está por vir. O Papa Leão XIV tem repetidas vezes clamado pela paz. A convicção da Santa Sé é de que a solução de criar 2 estados baseados em fronteiras seguras e reconhecidas internacionalmente é o único caminho viável e justo para uma paz duradoura na região. Difícil realidade em Gaza, né? Vamos agora falar de vida. O Catecismo da Igreja Católica destaca que a vida humana deve ser respeitada desde a concepção. Uma pesquisa realizada no início desse mês em 131 municípios revelou que 75% dos brasileiros se opõem à legalização do aborto no país. Segundo o Código Penal brasileiro, o aborto no Brasil é tratado como crime à vida humana. Recentemente, um estudo de uma empresa multinacional francesa, Ipsos, e o Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, IPEC, mostrou que a rejeição à prática do aborto subiu 2% em relação aos dados de 2023. Prevenir antes e saber que corre o risco de gerar uma outra vida e não tem o direito de tirar uma vida. Isso é consciência, né? E religiosidade. A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. 2.000 pessoas foram ouvidas em 131 municípios. O estudo revela que 75% dos brasileiros são contra a legalização do aborto no país. Nos últimos 15 anos, a legalização do aborto mostrou que saiu de 78% em 2010, foi a 80% em 2018, caiu para 68% em 2022 e 2023 e agora subiu para 75%. O assessor da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB, Padre Rodolfo Chagas, comenta a pesquisa. A pesquisa confirma aquilo que a nossa fé e aquilo que nós defendemos, aquilo que nós acreditamos no valor, na dignidade da pessoa humana. O Catecismo da Igreja Católica, número 2270, diz: a vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção. Bruna mora na capital paulista, é mãe solteira e em sua última gestação pensou realizar a prática, mas conheceu o Centro de Reestruturação para a Vida. Lá recebeu o apoio necessário para manter a gestação. E aí a assistente social que me atendeu, ela perguntou por que eu estava ali. E eu falei assim, porque eu tenho um neném na minha barriga e eu não amo esse neném. E eu quero aprender a amar esse neném. E eu via aquela gestação como um peso para mim, como um problema. Mas os meus filhos começaram a se apegar.
Por isso que eu vim para o Serve. Hoje, Bruna tem consciência do valor de uma vida e incentiva outras gestantes em situações de vulnerabilidade a procurarem terapias e apoio social. As pessoas que eu conheço que eu tenho oportunidade, eu falo sim do Serve, porque o Serve transformou a minha vida. Porque eu achava que eu não teria minha filha. E eles me ensinaram que eu amava e era um amor que eu não entendia. Eu acho que eu não saberia viver se eu não tivesse a minha filha. Como a gente aprende na igreja, né, o testemunho arrasta. O número de acidentes de trabalho no Brasil voltou a crescer e acende um alerta para empresas e funcionários. Na contramão das estatísticas, tem gente que aposta em treinamento como forma de prevenção. De um lado, a rotina pesada de muitos trabalhadores. Do outro, estatísticas preocupantes. O Brasil é um dos países com mais registros de acidentes no ambiente de trabalho. José, que trabalha há 10 anos em canteiros de obras, já presenciou cenas que poderiam ser evitadas. Uma vez teve um garoto que estava quase indo embora no hall de escada, estava faltando um degrau e ele acabou, não viu, acabou deslizando nesse vão do hall de escada e veio quebrar algumas costelas e perfurar o pulmão. Muitas vezes a pressa, o improviso ou a falta de orientação colocam vidas em risco. Segundo um apontamento realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, só no primeiro semestre de 2025, cerca de 1.600 trabalhadores perderam a vida por acidente de trabalho, um aumento de aproximadamente 9% se comparado ao mesmo período do ano anterior. O que mais preocupa realmente é a falta de capacidade preventiva de todos, né? Eles não estão tão preocupados, estão preocupados em atender demanda, em fazer o trabalho com pressa e esquecem a área de segurança. Para a especialista, a informação precisa chegar antes do acidente. As empresas precisam sair do famoso checklist para cumprir legislação. Então elas precisam trazer uma cultura de segurança para a empresa. E o famoso treinamento, gente? O treinamento não pode ser deixado para trás. Esse já é o compromisso desta empresa em BH. Neste canteiro de obras, por exemplo, os treinamentos fazem parte da rotina. Os bons resultados já aparecem. No último ano, nós já tivemos redução de 44% dos nossos números de acidentes, e onde que a gente traz o treinamento prático e teórico para eles dentro do canteiro de obra. Dever da empresa e do colaborador. A prevenção é o caminho para evitar que histórias de dor se repitam. Pensar que tem alguém esperando ele lá em casa, O governo federal pretende acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para tirar a carteira nacional de habilitação. A medida proposta pelo Ministério dos Transportes gerou repercussão. Entre os futuros condutores, a medida divide opiniões, mas reconhecem que a qualificação para aulas práticas e teóricas com profissionais capacitados é fundamental. Quanto à parte teórica, eu acho que realmente valeria mais a pena aprender com a autoescola. Eu acho bem mais seguro uma pessoa que é experiente nessa área dar aula pra gente. Em entrevista à imprensa, o ministro dos Transportes afirmou que cerca de 60 milhões de brasileiros têm idade para tirar a CNH. Segundo ele, o atual processo de habilitação no país é caro, trabalhoso e demorado. Mas, de acordo com esse especialista em trânsito do Instituto de Gestão e Educação para o Trânsito, permitir que o próprio cidadão escolha como se preparar para os testes exigidos pelo Detran é preocupante. Então, se nós observarmos, qual é o único momento em que a pessoa é submetida a um processo formal de educação para o trânsito? Quando completa a maioridade, procura então um centro de formação de condutores. O presidente do Sindalto no DF, Francisco Loyola, diz que a medida é equivocada e exige diálogo com o setor. Sem discussão, sem ouvir sociedade civil, sem ouvir a Câmara Temática, e isso causa um grande impacto na economia. E sem contar que o mais essencial é a segurança viária, Para os representantes do segmento, a preocupação com a segurança do trânsito no país deve ser amplamente discutida para que uma mudança na obrigatoriedade das autoescolas no processo de habilitação seja possível. É necessária uma formação tanto do profissional para formar o condutor, como
dos diretores da autoescola, né, como a instituição em si, né, a instituição em si. E a gente tem feito um trabalho, tem modernizado o processo no sentido de trazer segurança. O trânsito mata no Brasil hoje cerca de 35 mil pessoas, esses são os números do ano passado, e deixa mais de 95 mil sequelados, trazendo muito custo para o erário. É hora do CN Esportes, com destaque para a maior corrida de ciclismo de rua do mundo e os gols da Copa do Brasil. Alan Toledo tem as informações. Olá, a etapa masculina do Tour de France chegou ao fim e agora é a vez das mulheres percorrerem as ruas do país. Já tem lenda do esporte brilhando por lá. Tadej Pogačar conquistou seu 4º título e se consolida como o ciclista mais dominante de sua geração. Ainda recebe o status de maior vencedor da competição. E agora é a vez das mulheres. A veterana Mavi Garcia, da Espanha, de 41 anos, venceu a segunda etapa com mais de 110 quilômetros, cruzando a linha de chegada 3 segundos à frente das outras oponentes. E as piscinas de Singapura continuam agitadas. Desta vez tem medalhista olímpica provando porque está entre as maiores do mundo. É a estrela americana Kate Ledeck. Ela conquistou mais um título mundial nos 1.500 metros livres em Singapura. A 6ª vitória nesta prova. A nadadora mais condecorada da história, Ledeck agora possui 42 medalhas entre Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais, incluindo 31 ouros. E aqui no Brasil tem bola rolando com jogos eletrizantes pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Confira alguns resultados desta quarta-feira. O Cruzeiro, jogando em casa, parou no CRB, chegando ao 3º jogo sem vitória. Vasco e CSA também ficaram no empate e o time de Diniz decide a classificação no Rio de Janeiro. Bahia e Retrô fizeram um jogo de 5 gols na Arena Fonte Nova, melhor para o Esquadrão de Aço, que venceu por 3-2. Agora imagina fazer o primeiro gol da carreira e nem saber como foi. Diego Guerra fez de cabeça, ou melhor, com o rosto após o chute do goleiro Ronaldo. O atleta precisou ser substituído, mas passa bem e agora pode comemorar. O Fluminense aprontou para cima do Internacional. Everaldo marcou 2 vezes e Carboneiro descontou. No Clássico Paulista, Yuri Alberto teve a chance, mas parou na bonita defesa de Everton na cobrança de pênalti. Coube a Memphis Depay ser o protagonista. O camisa 10 subiu entre os zagueiros e, de cabeça, garantiu a vitória do Timão. O Alviverde ainda empatou a partida, mas o gol de Maurício foi anulado após a análise do VAR. O São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense e Flamengo e Atlético Mineiro entram em campo agora à noite, fechando as oitavas de final da Copa do Brasil. O CN Esportes fica por aqui. Até mais! Em um dos seus primeiros pronunciamentos como Papa, Leão XIV disse que tanto os que ainda não nasceram quanto os idosos possuem dignidade como criaturas de Deus. Estar a serviço da vida e da Igreja é uma das metas diárias da Canção Nova. E para continuar esse trabalho de evangelização, contamos com a ajuda de sócios e benfeitores. Estamos no último dia da campanha do projeto Dai-me Almas do mês de julho e com 93% da nossa meta. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma das formas de nos ajudar. Se preferir o Pix, nossa chave é pix.doação@cançãonova.com. Muito obrigada pelo seu comprometimento. Bom, em Santa Maria, João Pozobon saciou a saudade de evangelizar. Ao conhecer o movimento apostólico de Schanstatt, iniciou a campanha da Mãe Peregrina. E pode acreditar, o diácono foi capaz de percorrer 135 mil quilômetros a pé com a imagem da Mãe Rainha nos ombros. É isso mesmo, Fernanda, e um trajeto que o venerável cumpriu ao longo de 35 anos. Tema da terceira reportagem da série com Messias Junqueira, Emerson Tercini e Luiz Carlos dos Santos.
Com este sim dado à mãe, o que era uma iniciativa local tomou grandes proporções, conhecida há 75 anos como a campanha da Mãe Peregrina. Outro instrumento que potencializou o amor de tantos à Mãe Rainha foi Irmã Terezinha Gobo, que confiou a João Pozobon uma missão. De repente, a irmã Terezinha olha para ele e diz: olha, seu João, o senhor fica responsável por essa imagem. Não é preciso que o senhor vá todas as noites rezar o terço. Só cuide que ela vá de casa em casa. E a intenção era que todas as famílias recebessem a imagem e rezassem o terço. Nós temos, de uma forma organizada, em quase todas as dioceses do Brasil, né? Um número muito expressivo. Atualmente, cremos que temos em torno de 120 mil imagens peregrinas que estão atuando, evangelizando famílias pelas suas visitas para em torno de 4 milhões de famílias brasileiras, né? Diácono venerável, tão próximo de todos que até hoje é costume ouvir referências a ele como o Senhor João ou Seu João. Era um missionário alegre, contente, feliz de fazer esse trabalho. Então, naquela alegria, ele contava as maravilhas que a mãe, ele chamava da mãezinha, a maravilha que a mãezinha tinha feito nas famílias, nas escolas, como as crianças, os professores acolhiam com alegria, rezavam o terço, nas comunidades, das paróquias, aquela alegria ele transportava ali para nós, né? E que a gente ficava assim como jovem entusiasmada de saber esse grande apostolado que ele fazia. Irmã Maria Raquel Mainardi é há 63 anos irmã de Maria, mas em 27 de junho de 1985 foi o sentido da audição que a impressionou. Havia acontecido uma batida no trânsito e logo fui ver o que era e quando soube que era o seu João, eu e mais uma irmã pegamos o carro e fomos para o hospital. O povo todo muito chocado, né? Os que ficavam sabendo da notícia e se concretizou aquilo que ele dizia, né? Se um dia me encontrarem morta à beira da estrada, saibam que eu morri de alegria. Nós lembramos muito deste pensamento também nesta hora da sua morte. Nós acreditamos que agora ele é um grande intercessor nosso lá na eternidade. O Centro Mariano de Schoenstatt, localizado bem próximo do Santuário Tabor, aqui em Santa Maria, conta com um grande presente para o povo de Deus. A imagem original da Mãe Peregrina, utilizada por João Pozobon durante suas missões. E daqui desta capela, ela aguarda a sua visita e a sua oração. Amanhã, na última reportagem da série, um memorial dedicado a João Pozobon e o relato de quem conheceu de perto a história do diácono venerável. O Canção Nova Notícias fica por aqui. As reportagens exibidas hoje estão em nosso portal noticias.cançãonova.com. Ótima noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite e até amanhã.